Deus, podeis assentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Falar da palavra de Deus já é bom, né, irmãos? Poder falar ainda do lado da nossa esposa, né? Você prega aqui, na fala, a esposa prega com as mãos. É bom demais, né? Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz com Deus, em primeiro lugar, porque quando eu costumo orar, quando eu começo a orar, eu costumo dizer assim, que Deus não há outro, fora de Deus não há outro Deus, porque Ele realmente está no controle de tudo, absolutamente tudo. Obrigado, irmão. Deus está no controle de absolutamente tudo na nossa vida, e às vezes a gente se desespera em muitas coisas, quando a gente vê as ondas batendo no barco. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus. Hoje eu até falei uma frase que eu também costumo falar, que você eu posso falar de Deus a minha vida inteira para você, que não vai se comparar quando você tiver uma experiência com Deus, porque ela vai mudar a tua percepção de Deus, de quem é Deus. Amém? E dito isso, eu não posso deixar de dizer também, de me alegrar com os irmãos pela visita, que já não é mais tão visita assim, de alguns irmãos. Nosso irmão Jonathan, a sua esposa, a nossa irmã Angeli, nossa irmã Angeli, a mãe do Marlon, Mike, Maiara e Mateus, né, também está junto conosco hoje. A nossa irmã, esqueci o nome da irmã, a irmã Áurea visita a gente também nessa noite. A jovenzinha, nem vou falar que visita a gente, porque já está vindo aqui, né? Conosco aqui. Irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, amém? Sintam-se à vontade. Dito isto, livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Perdão, não posso deixar, eu vou até imitar um pouco o pastor. Nos visita também nessa noite o meu genro. Fica de pé, Luciano, por favor. Fica de pé aí. Meu genro, Luciano. Bem-vindo, Luciano. Perdoa, tá, meu irmão? Convidei-o para poder estar aqui hoje. Ele veio. Obrigado, tá, Luciano? Porque você veio. Feliz demais por você estar aqui. Né? O pastor fala assim, né? Meu genro está aí hoje, então eu posso poder falar isso também. Né? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, olha na sua Bíblia. Quem não trouxe, pode olhar no nosso telão. Diz assim a palavra de Deus: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, eu estou para poder trazer essa mensagem, já deve ter uns 2 meses pelo menos. Eu estava pensando em algumas coisas da minha própria vida, quando o Senhor me fez parar para poder pensar em uma pergunta simples: quanto custa o Evangelho? Irmão Eliseu, já grava aí. Quanto custa o Evangelho? E eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque aquilo que eu estava passando, a situação que eu estava vivendo, me fez parar para poder pensar em sentido financeiro. Quanto custa? Quanto custa o reino de Deus? Quanto custa as coisas de Deus? E eu não estou falando quanto custa somente do aluguel desse templo, da luz que a gente paga, mas não. Eu estava pensando exatamente no meu tempo para com as coisas de Deus. Por quê? Alguns irmãos sabem
que hoje eu tenho uma facilidade, um tempo maior para poder me dedicar às coisas de Deus. Mas esse tempo maior, ele tem um preço. Ele tem um preço. Graças a Deus, o que eu ganho, eu consigo sustentar bem a minha casa. Mas por outro lado, o que eu deixo de ganhar, por não estar fazendo efetivamente a minha função, é muito dinheiro. E eu fiquei pensando naquilo ali, porque eu não estava em paz. Justamente pelo que eu deixo de ganhar. Aquilo estava tirando a minha paz. E eu estava me preocupando todos os dias com aquilo, porque as contas chegam, você fecha o mês, e quando você vai ver não sobrou nada, e você quer às vezes passear, sei lá, fazer qualquer coisa, às vezes um armário que quebra. Irmãos, o armário da minha cozinha já era para ter trocado há muito tempo, mas não contem para ninguém, por favor. Tem gente que vende imóvel e eu fico perguntando se tem desconto, promoção, mas não compro. Né, galera? Porque está sempre faltando. Não está faltando o pão de cada dia. Mas aquele que você precisa fazer algo além, às vezes falta. E eu fiquei pensando naquilo ali. E eu falei, Senhor, mas se eu volto a trabalhar, o meu salário dobra. E aquilo ali foi me angustiando. Aí eu lendo a palavra de Deus, eu abri lá em Salmo 25, versículo 3. Aí a palavra do Senhor diz assim, que Deus não deixa os seus confundidos. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia, já é alguma coisa. Irmão, peguei aquela palavra ali e guardei. Aí eu falei, vou ficar com essa palavra guardada dentro de mim. O tempo foi passando, eu fui orando, angustiado, irmão, não vou mentir. Quer ver um chefe de casa ficar angustiado? É você saber que tem coisas financeiras para fazer e você não pode. Aí aquilo ali foi batendo uma angústia. Aí o pastor Fábio veio numa quarta-feira pregar aqui. Aí o pastor Fábio pegou um determinado momento do culto, ele pegou e falou assim: às vezes Deus permite o pneu do carro furar para você descer e olhar a paisagem à sua volta. E eu senti conforto naquela palavra. E Deus falou comigo: olha aí a palavra que você queria. Aí aquilo ali descansou. Não consegui comprar o armário ainda, mas descansou. Meu coração descansou. Aí a gente saiu daqui num culto de homens. Você foi com a gente para São Paulo? Nesse último agora? Não? Mas alguns irmãos foram. Marlon, Mike, pastor e eu. Marlon, Mike, pastor e eu. Chegou lá, o irmão também trouxe uma outra palavra, e em dado momento do culto ele falou que não mexa na situação que Deus te colocou, porque se foi Deus que te colocou, quem vai te tirar é Ele, e no tempo dele, não no seu. E aquilo ali confortou a minha alma mais uma vez. E eu falei, não tem dinheiro no mundo que compre o evangelho que o Senhor me levantou para poder falar. Eu vou continuar mais um tempinho sem comprar o armário. Misericórdia, né, filho? Mas eu vou continuar disponibilizando o meu tempo para Deus. Irmãos, a gente não consegue parar para poder pensar o que é o Evangelho. Por quê? Porque hoje tem sido pregado um Evangelho diferente do que a Bíblia diz. Diferente. O profeta Isaías, que o nosso irmão Pedro já até citou aqui, ele vai ter uma passagem que ele vai falar assim: agradou a Deus moer a Cristo. Mas como assim? Como vai agradar o pai moer o seu filho? Porque para Deus não necessariamente importava o que Cristo passou, mas o resultado do Evangelho que
Sabe por quê? Porque o Evangelho é transformação, Evangelho é mudança de vida, Evangelho é meia volta. É meia volta. Irmãos, qualquer um ia falar assim: para tudo, volta a trabalhar para ontem, porque o meu salário simplesmente ia dobrar. Financeiramente falando, isso é perfeito, muito bom, muito bom. Só que tem uma frase que eu ouvi, irmãos, quando eu me converti, e eu gosto muito dessa frase: pereço o ordeiro, mas não a obra. E eu gosto demais dessa frase, porque ela traz a você a sua responsabilidade no Evangelho. Por quê? Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Você nega a você nega os desejos da tua carne, aos desejos naturais, aquilo que você quer fazer. Irmãos, domingo à noite, ninguém gostaria de estar aqui, irmão. Você queria ir para o shopping, cinema, comer uma pizza, passear, andar agora na beira da orla. Isso é bom, irmãos. Mas a gente nega o passeio para poder cultuar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente sabe, a gente hoje não faz mais a vontade do nosso corpo, da nossa carne, mas a gente faz aquilo que vai alimentar o nosso espírito e agradar a Deus. Porque a Bíblia vai falar que nós não fomos feitos para dar louvor às coisas desse mundo, mas a Bíblia vai dizer, vai afirmar categoricamente que nós fomos feitos, que nós fomos criados para louvor do Senhor. Aleluia. E quando a gente consegue entender isso, a gente vem para a casa de Deus falando: Senhor, eu largo tudo, mas para a tua presença eu vou. Eu deixo o sofá gostoso da minha casa, eu deixo o conforto da minha casa, eu deixo o passeio que eu ia fazer para poder estar aqui. O Evangelho tem preço, irmão. Por isso que o próprio Cristo ele vai falar que se alguém quiser vir após Ele, negue-se a si mesmo. E não é fácil negar a si mesmo. Todos nós temos situações, prazeres que a gente gosta e que não necessariamente é pecado. Não. Se você pega, vai passear, tua esposa, teus filhos, tem pecado nisso, irmão. Aí você quer passear no dia do culto. Aí 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, quando vê você está afastado da presença de Deus. Entendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você tirar um momento ou outro que aconteceu no dia do culto. Não é isso. Não é isso. Mas o problema, cuidado, onde você está colocando o teu coração. Porque às vezes onde você está colocando o teu coração está afastando você de Deus. Irmãos, eu ouvi isso até do próprio pastor falando aqui uma vez, que ele louvaria a Deus se você tirasse um dia, ainda que fosse o dia do culto, para você dar um passeio com a tua esposa e com os teus filhos. Ainda que fosse. Só que a gente também tem que entender que a gente não pode colocar o passeio como prioridade na nossa vida, ou tudo aquilo que nos agrada como prioridade na nossa vida. O que tem que ser prioridade na nossa vida é aquilo que a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é tão importante, mas tão importante, que quando você dá prioridade a Deus, a Bíblia fala que nem mais correr atrás de bênção você corre. A Bíblia vai falar que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Onde você for, as bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Onde você for, você vai ser abençoado. Onde você botar a ponta dos pés ou a palma das mãos, será teu por herança. Sabe por quê? Porque você deu prioridade a Deus. Prioridade. Livro de Marcos, ainda, agora no capítulo 10, versículo 23. Eu não vou ler, mas olha só, a partir do versículo
17, a Bíblia vai narrar uma história do jovem rico. E aquele jovem, ele chega e fala para Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então vira para ele e fala para ele algumas partes da lei, palavras de Deus. Fala com ele então que ele deveria guardar de algumas coisas, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não defraudar a ninguém, honrar o seu pai e sua mãe, algumas coisas que eram da lei. Ele vai, pega e fala então, todo orgulhoso de si: Senhor, mas tudo isso eu já faço. Jesus então, olhando para o coração daquele homem, daquele jovem rico, Jesus pega, vira para ele e fala assim: então vai, vende tudo que você tem e siga-me. A Bíblia vai dizer que na mesma hora aquele jovem, ele fica triste, na mesma hora. Sabe por quê? Evangelho não é só aquilo que você mostra, Evangelho é aquilo que está aqui dentro de você. É a intenção do coração. E Jesus Cristo foi justamente na raiz. E pega a raiz, porque às vezes a gente quer fazer um evangelho que os outros veem. Fazer aquele sepulcro caiado, para os outros verem o evangelho que você diz pregar. Aí Jesus olha lá dentro do coração e vê que a prioridade não era ele, mas era o dinheiro. Vê que a prioridade é qualquer outra coisa, menos ele. Por isso Jesus pega e fala para ele: então vai. A Bíblia ela vai falar no versículo 21 assim: e Jesus, fitando os olhos é olhando com atenção, é olhando a fundo, o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aqui eu já quero te ensinar uma outra coisa que eu aprendi há muito tempo. Deus não deve nada a ninguém. A ninguém. A absolutamente ninguém. Exemplo: Deus pega, pede a Abraão seu filho. Abraão pega, dá o seu filho. Deus pega e fala: agora porque você me deu toda a terra, todos os homens serão benditos por tua causa. Aleluia. Porque você me deu um. Olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Assim será a tua descendência. Aleluia. Porque Abraão deu um filho, Deus deu uma nação para ele. Deus não deve nada a ninguém. Glória. Nada. Se aquele jovem, creio eu, que aquele jovem pega e faz aquilo que o Senhor falou, ele teria muito mais riqueza do que ele tinha. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus permitiu o diabo tocar na vida financeira e familiar de Jó. E depois que Jó passou tudo que ele passou, a Bíblia fala que Deus restituiu Jó de tudo que ele tinha e muito mais. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Mas a gente precisa entender uma coisa: que só pode ter no nosso coração um altar, e esse altar só cabe ao Senhor, e mais nada, nem mais ninguém. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Mike. Às vezes, 28 e 29, versículo 28 e 29. Às vezes a gente vê que a nossa cruz às vezes pesa, né, irmãos? Porque tem cada situação que a gente passa, que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E a gente não sabe a quem recorrer, a gente não sabe o que fazer. Porque às vezes a situação está tão ruim que a gente pega, a gente confia em Deus, a gente acredita em Deus, mas a gente treme, balança. A gente acha, a gente sabe que Deus está no controle, a gente fala que Deus
gente não confia integralmente nele. A gente pega a nossa vida, dá nas mãos dele, mas a gente fica meio que puxando, achando que o controle também tem que ser nosso. Nessas horas eu quero te falar uma coisa, eu quero te lembrar o que a palavra de Deus diz. Jesus, ele chama você, quando você estiver passando por uma situação dessa, e fala para você assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque às vezes a cruz pesa, às vezes o chamado pesa. O chamado pesa. Se você parar para poder pensar, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, quando Deus chama ele, a Bíblia fala em Atos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 9, se não me engano, a palavra diz assim: porque ele verá quanto custa sofrer pelo meu nome. Dói. O evangelho às vezes dói. O evangelho dói, machuca. E toda vez que o evangelho a cruz estiver com peso, vai. Deixa lá para mim, por favor, Mateus 11, 28. 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Está cansado, irmão? A cruz pesou. Recorre ao Mestre. Recorre ao Mestre. Sabe por quê? Até quando a cruz, madeira de Cristo, pesou, um homem se levantou para poder ajudá-lo. Simão, o Cireneu. E às vezes a gente não entende o poder disso. Hoje no estudo pela manhã, a gente viu um homem se levantar e falar: me ajuda a carregar minha cruz, porque eu sozinho não estou conseguindo. E a Bíblia ela vai falar: leve aos santos a tua necessidade. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está do teu lado para te ajudar. Essa é a função da igreja, ajudar você a carregar a sua cruz. Irmão Elton, mas eu entendo que a minha cruz é minha, sim. Mas se eu posso ajudar você, nem que seja orando por você, eu vou ajudar. Nem que seja ir na tua casa, levar uma palavra, receber você naquela porta, te dar um abraço. É ajudar você a carregar a tua cruz. É falar para você: irmão, conta comigo, eu estou aqui. Conta comigo, me liga, fala comigo, divide comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Porque a cruz às vezes pesa, irmão. A cruz às vezes pesa. Só que a gente para poder pensar que a cruz pesa, mas tem recompensa por carregar a cruz. E a gente vai falar sobre isso. Vale a pena pagar o preço que o Evangelho cobra. Em Gênesis 39, não precisa colocar não, mãe. Em Gênesis 39, a Bíblia vai dizer a história de um homem, José. Eu gosto da história dele quando a palavra de Deus fala que chega a ser até estranho às vezes, porque toda vez que vai falar alguma coisa dele, fala assim: e o Senhor era com ele. Tudo que vai falar dele fala: e o Senhor era com ele. Irmãos, e a gente vê o tempo todo um homem fiel a Deus. Fiel. Tanto que a Bíblia fala, os irmãos conhecem muito bem, que a mulher de Potifar tenta se deitar com ele. E ele corre dela. Por fidelidade a Potifar, esposo dela, e a Deus. Fidelidade. Ele chega a falar assim: poderia eu fazer algum mal ao meu Senhor e pecar contra Deus? E ele pega e corre dela. E a Bíblia fala que nenhum erro ele teve. E onde José botou a planta dos pés, Deus era com ele. Deus o abençoava. Por quê? Porque ele estava disposto a pagar o preço da obediência a Deus. Tem um preço. E se tem um preço, também tem um galardão.
Marcos capítulo 6, a Bíblia ela vai contar a história de um outro homem. Esse não foi partido ao meio, mas a Bíblia ela vai contar a história de um outro homem que os irmãos também conhecem muito bem. O nome dele, João Batista. João Batista. A Bíblia fala que João era nada mais, nada menos que aquele homem que você chamava ele, irmão, vem pregar no meu casamento. Aí João Batista ia lá. E aí, João, a palavra do casamento, qual vai ser? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Terça-feira, consagração maravilhosa, pegando fogo. E aí, João, palavra de hoje, qual vai ser? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quarta-feira, culto da família, irmãos. Pregar para os pais, para as mães, para os filhos. E aí, João, a campanha de quarta-feira, a palavra qual é? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E assim era na quinta, assim era na sexta, assim era no sábado, domingo, aquele culto para a pessoa sair daqui com a bateria carregada. João, a oportunidade é tua. Fala da palavra de Deus, João. Sim, Senhor, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E para preparar o caminho para o Senhor, tem que ter arrependimento. É verdade. Se não se arrepender, o caminho não era preparado para o Senhor. João, ele via toda hora falando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele pregava o evangelho verdadeiro. É verdade. E isso teve um preço. É verdade. A Bíblia ela vai dizer que Herodias, cunhada de Herodes, ela era esposa do irmão do rei e tinha um caso com o rei. E João Batista pegou o dedo de profeta dele, botou na cara dos dois e falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E por causa disso ela pediu a cabeça dele numa bandeja. O evangelho tem um custo. Ela não conseguiu calar a língua dele, por isso mandou cortar a cabeça dele para que o evangelho verdadeiro não fosse pregado. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmão, está disposto a perder a sua cabeça pelo amor do evangelho? Hoje, graças a Deus, no nosso país, porque em outros sim, a gente não precisa morrer por causa do evangelho. A gente precisa simplesmente matar nós mesmos todos os dias. Ninguém mais está querendo nos matar hoje por causa do evangelho. Mas a gente pode todo dia matar aquela vontadezinha que a gente tem da carne, por amor do evangelho. Sabe por quê? Porque vale a pena. Vale a pena porque o próprio Senhor Jesus falou uma coisa, e eu acho muito bacana. Creio eu que João Batista lá no céu olhou e falou: valeu a pena ter perdido a minha cabeça. Quando Jesus virou e falou: nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, porque pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Aí você vai perguntar assim: mas irmão Elton, vale a pena tanta luta? Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé opera em nós paciência. A gente precisa entender que as provações que a gente passa, nós temos que ter alegria nelas. Por quê? Porque Deus está nos moldando nelas e nos aperfeiçoando nelas,
para que a gente possa ser vaso de excelência na presença dele. Mas eu não estou falando de provações do dia a dia, irmãos. Eu estou falando de provações por amor de Cristo, que são coisas distintas. E às vezes a gente confunde isso. Eu não estou falando aquela prova que às vezes a gente está passando por mole que a gente deu. Português claro, né? No mole que a gente deu em alguma coisa. Eu estou falando por amor a Cristo, pela obra dele, para poder pregar o evangelho dele. 1 Pedro, pertinho mesmo aí, Mike. 1 Pedro capítulo 4, de 13 a 16. A palavra de Deus ela vai dizer assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das alegrias de Cristo? Não, das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se entremente, aquele que se embaraça em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Está padecendo com o armário todo ruim, irmão? Glorifique a Deus. A hora vai chegar. Está padecendo por amor do Evangelho, seja lá no que for, se alegre, irmão, porque a tua hora vai chegar. É até bom falar isso, que vai com desconto e sai, né? Vai com desconto e sai. Estou cantando a pedra toda hora. Vai que eu não podia deixar de lembrar. Se a gente está passando por essas aflições por amor do nome dele, o melhor de Deus está sobre vir pela nossa vida. Irmão Elton, mas como é que você pode falar isso? Abre para mim Atos capítulo 20, versículo 23 e 24. Olha o que Paulo fala sobre aquilo que ele iria passar. Senão, porque o Espírito Santo de cidade em cidade me mostra, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada disso faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não com tristeza, não com peso, mas que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia que o que esperava ele eram açoites e prisões, e ele queria anunciar o Evangelho com alegria, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele sabia tudo que esperava por ele, mas mesmo assim ele não parou. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 28, já caminhando para o fim. Dessa vez, já que o ministério de louvor já possa vir para cá. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, chicoteadas, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, ou seja, muitos açoites. 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade,
em perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mas o 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que não importava o que ele estava passando, o que importava para ele era o cuidado de todas as igrejas. Por isso eu repito: pereça o obreiro, mas não a obra. A obra do Senhor não pode parar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Seja lá o que você passe, a engrenagem não pode parar de rodar. A engrenagem, se você pegar um motor, seja ele o tamanho que for, ele vai ter engrenagem de todo tipo, grande, média, pequena. Se você tirar aquela pequenininha, desse tamanhozinho, o motor para e não anda. A menor engrenagem tirada, o motor para. E a obra do Senhor, ela não pode parar, irmãos. Ela não pode parar. E o que eu acho bacana disso tudo é que Paulo, tendo passado por tudo isso que a gente acabou de ler agora, Romanos capítulo 8, versículo 18, para a gente fechar. Versículo lindo, irmãos, que Paulo diz para a gente assim, ó, pode apagar, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, Oh, glória! não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero te dizer uma coisa que a Bíblia te diz: a dor que você está passando, o momento que você está passando, não define, não determina o teu futuro. Às vezes até passos errados que nós mesmos damos com as nossas próprias pernas são as aflições do tempo presente. Mas aquilo que há de se revelar na sua vida é muito maior do que o problema que você está vivendo. Você não tem noção do amor que Deus tem por você. Você não tem noção do carinho que Deus tem por você. Eu creio que Deus não fala com pessoas que não estão presentes. Deus não fala com ausentes, Ele fala com presentes. Se você veio aqui nessa noite, é porque Deus tinha uma palavra para você. É porque Deus queria falar com você que o teu presente não determina o teu futuro. O problema que você está vivendo hoje não é o fim. Deus pode usar a situação que você está passando para poder virar o teu cativeiro e fazer a glória da segunda casa ser maior que a da primeira. Quantas lutas, quantas provas nós mesmos já passamos, estamos passando e ainda vamos passar, e glória a Deus por elas, porque quando a gente sai delas, a gente sai mais forte, a gente sai mais preparado e com mais testemunho para poder contar. O diabo se levanta muitas vezes, mas ele já se levanta derrotado, porque ele se levanta na nossa vida para cair. Porque Deus deu autoridade à sua igreja para poder pisar serpentes e escorpiões, e praga alguma chegará à nossa tenda. Promessa que Deus nos deu. Mas para isso a gente precisa se lançar e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Para isso a gente precisa virar uma chave, a chave que nos trava, que nos impede de ir além e de dar um passo que a
a gente nunca deu antes. Não é dar um passo para a igreja, não é dar um passo para agradar alguém, é dar o passo que vai transformar a tua vida. É dar um passo que vai realmente mudar tudo. Ah, irmão, para você pregou um evangelho difícil, mas um evangelho que vale a pena. Um evangelho que vai falar que a glória que há de ser revelada em você é muito maior do que a aflição que você está passando hoje. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. A Bíblia vai falar que Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dele. Você acha que Ele não sabe o que você está passando? Você acha que Deus não está vendo toda a luta, toda a dificuldade que você vive? Tu acha que Deus não está vendo a aflição que você está e você não está conseguindo sair sozinho da situação? Você acha que Deus não está vendo isso? Ah, por que Ele não muda a minha vida então do jeito que está? Porque o primeiro passo que Ele tem que dar é você. Ele já deu dele. E todos os passos que Ele deu em direção a você foi com a cruz dele nas costas dele. Agora chegou a sua hora de negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha e siga. Vou fazer o seguinte: se coloca de pé, olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: quanto custa o evangelho? Fala para o teu irmão que está do lado assim. Toca no seu irmão que está do lado. Fala com ele assim: quanto custa o evangelho? Que foi a ministração que o Espírito Santo usou fortemente para seu irmão Elton. Eu, ao longo do meu pouco aprendizado de evangelho, eu falei assim, quando eu conheci a Bíblia, assim, vou chamar minha família aqui no meu terraço e vou mostrar para eles esse evangelho que vai transformar a vida deles. E por muito tempo eu preguei João no meu terraço, e algumas pessoas saíram do meu terraço, mesmo pregando João. E aí quando eu fui para Isaías, algumas pessoas também vieram e outras saíram. Sabe o que? Não é o jeito que você prega.